Eu peço uma salva de palmas com vocês, o astrobiólogo Dr. Ivan Paulino Lima. Olá pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu sei que hoje em dia nosso cotidiano às vezes não permite a gente se dedicar aos assuntos que a gente gosta no âmago, assim. Então eu fico muito agradecido com a presença de cada um aqui, pelo tempo disponibilizado para ouvir um pouco sobre esse tema tão fascinante para todo mundo, né? Isso aí a astronomia e a busca por vida extraterrestre é uma coisa que atiça a curiosidade de todo mundo, né? Então, é um assunto que sempre é um prazer eu falar isso para o público em geral, e é a oportunidade para nós, cientistas, sairmos do nosso laboratório, né? Que a gente fica todo dia lá repetindo os experimentos, né? A ciência é um exercício de muita paciência, você repetir as coisas até dar certo, então trazer esse tipo de conteúdo num contexto maior, e trazer para a comunidade, interagir com vocês. E espero que tenha tempo no final para abrir para perguntas, e eu vou ter o maior prazer de responder as perguntas de vocês. Então eu vou começar essa apresentação falando um pouco brevemente, né, sobre a minha trajetória até chegar ao Centro Ames de Pesquisas da NASA. Pode passar? Bom, primeiramente, a NASA, né, a Agência Espacial Americana, não sei se todo mundo sabe, mas é uma agência com vários centros espalhados por todo o território americano. Então, os mais famosos são ali o Johnson Space Center, aqui no Texas, no estado americano do Texas, que é onde fica o centro de controle das missões tripuladas. Então, quando tem comunicação da NASA com os astronautas, tem toda uma plataforma aqui, e os comandantes das missões ficam todos baseados ali, e é onde tem o alojamento dos astronautas, né? O astronauta Marcos Pontes, né, de Bauru, voou em 2006 e hoje tem uma fundação em São Paulo, trabalha com educação também. Ele mora nos Estados Unidos, em Houston, aqui, nesse centro, e então ele é um astronauta talvez até muito mais respeitado lá nos Estados Unidos do que o que a gente vê por aqui, né? E então esse é um dos centros da NASA, tem outros espalhados pelos Estados Unidos. Outro bem famoso é o Kennedy Space Center, na Flórida, Cabo Canaveral, pertinho de Orlando. E aqui para visitação, esse aqui é espetacular, né? Porque ele fica bem pertinho de Orlando, onde tem os centros, os parques turísticos, né? Disney, Universal. Então, para concorrer com esses parques, o centro tem que ser bem atrativo, né? Então, recomendo fortemente, é o mais perto também aqui do Brasil. Mas tem outros centros, né? O headquarters da NASA fica em Washington, né? E em Los Angeles tem o JPL, na Califórnia, né? E também no Vale do Silício, onde eu atuo, o Centro Ames de Pesquisas da NASA. Então, cada um desses centros faz parceria com institutos de pesquisas para trazer pesquisadores estrangeiros para trabalhar ali, que é o meu caso, né? Quando fala cientista da NASA, na verdade eu não trabalho diretamente para a NASA, eu trabalho para um instituto de pesquisa que presta serviço para a NASA. Mas a gente trabalha dentro do campus, né, e interage com os cientistas e trabalha nos projetos da NASA. Então é assim que funciona. Na verdade, o quadro de funcionários da NASA é 20% de funcionários públicos da NASA, civil servants, e 80% de contractors, que é o meu caso. Então a gente contribui diretamente para as missões, para os projetos, para as expedições. E um ambiente de trabalho fascinante, né? Você poder interagir com astronautas, ouvir palestras, com personalidades, com pesquisadores de ponta que estão desbravando em áreas inteiras da ciência. Então é muito, muito interessante mesmo. Então esses são os diferentes centros da NASA, espalhados pelos Estados Unidos. Próximo. Então esse é o instituto de pesquisa que eu trabalho, Blue Marble Space Institute of Science, que é um instituto fundado por pessoas jovens, né? Um instituto que tem aí menos de 8 anos e foi fundado com o objetivo de trazer uma cara nova aí para o Ames. O Ames é um desses centros, né? Ames Research Center, ali no Vale do Silício. Então tem 2.000 funcionários e tem muitos pesquisadores que estão lá há muito tempo. Então agora está tendo uma renovação de novos pesquisadores sendo atraídos para lá. Muito interessante, tem programas de colaboração internacional.
programas para intercâmbio de alunos também, né? E projetos à distância, né? O ano passado eu orientei 4 alunos aqui do estado de São Paulo, na verdade 3 daqui do estado de São Paulo e 1 de Santa Catarina, em projetos que eles realizaram nos laboratórios deles, nas universidades, e eu orientando à distância. E no final eles ganharam um certificado, e isso foi importante para a carreira deles, né? E publicaram trabalhos em congressos e assim por diante. Então, fica aí a oportunidade para vocês que desenvolvem projetos, é só entrar em contato comigo depois, a gente pode conversar. Próximo. Bom, então entrando bem aqui no tema da palestra, né, a busca por vida extraterrestre, que é uma questão realmente intrínseca da humanidade, né? A gente tem a convicção de que o dia que isso acontecer, que a gente descobrir vida extraterrestre, constatar a existência de vida extraterrestre, será certamente a descoberta mais incrível, mais fantástica da humanidade, porque a gente vai saber que o universo que a gente sabe que é infinito, nós não estamos sozinhos nesse universo, né? Isso é uma questão que vem desde a época da antiguidade. Aqui 3 exemplos de filósofos, né, pensadores antigos, Epicuro na Grécia e Aristarco de Samos também, depois o poeta romano Titus Lucretius Carus, já indagava sobre a possibilidade de vida, né, ser abundante na Terra, então por isso ela seria também abundante no cosmos. E também se seria possível a troca de material biológico entre esses diferentes corpos. Então são questionamentos milenares, né, muito antigos, e que só agora a gente tem a capacidade de investigar essas questões usando o método científico. Então, após vários séculos de desenvolvimento aí no conhecimento humano, por volta do século XV, século XVI, houve o que a gente chama de Revolução Científica, né, Iluminismo e depois Revolução Científica. Aqui é uma figura que ilustra o pensador Nicolau Copérnico, né, uma gravura de um pintor italiano de 1872 chamado Astrônomo Copérnico Conversa com Deus. Ilustra bem essa época histórica, né? Que um momento de iluminação mesmo do intelecto humano, que levou a toda uma cadeia de desenvolvimento científico e tecnológico, que levou à Revolução Industrial, e hoje nós temos, então, tecnologia para lançar sondas, lançar robôs, né, para fazer essas questões, para testar as hipóteses e fazer as descobertas que a gente fica fascinado hoje em dia, né? É coisa super recente, se for pensar em termos da história humana como um todo. Então a astrobiologia, ela é um empreendimento científico que reúne 3 questões básicas que eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês, e essa figura representa um pouco do que é a astrobiologia. Seria um empreendimento científico multidisciplinar, com várias disciplinas científicas, que buscam, né, responder questões fundamentais aí da curiosidade humana. Então, questões relacionadas à origem do universo, a origem da vida, né, que é representada aqui na parte esquerda da figura. Então, a evolução química, né, que possibilitou o aparecimento da vida na Terra e a evolução de toda a diversidade biológica que a gente vê, né, e também as nossas origens cósmicas, né, a origem do nosso sistema solar e assim por diante. Então, só para deixar claro aqui, né, muita gente às vezes tem um preconceito contra esse termo astrobiologia, né, é um termo que evoluiu com o tempo também. Inicialmente foi proposto exobiologia, mas exo significa fora, e a gente não tem um modelo de vida fora para a gente estudar, a gente só conhece a vida na Terra aqui. Então, astrobiologia é um termo mais apropriado porque astro significa estrela, né, a gente conhece modelo de vida em um corpo que gira ao redor de uma estrela, que é o nosso planeta, né? Então isso fica contemplado aí, o estudo da vida na Terra. Então é uma ciência, né? Então a segunda pergunta para vocês, pode passar? É uma disciplina científica? Vocês acham que é uma disciplina científica, a astrobiologia? Pode ir? Não é apenas uma disciplina científica, é um empreendimento multidisciplinar. Então, por isso que não tem um curso de astrobiologia numa faculdade, não tem um certificado de especialização em astrobiologia. Só tem um programa de doutorado em astrobiologia, que é extremamente multidisciplinar, em Seattle, nos Estados Unidos, que oferece esse certificado, mas é um certificado complementar a uma área que a pessoa tem que escolher. Porque essa tendência de formação científica, né, a pessoa faz a graduação, depois a pós-graduação, né, lato sensu, stricto sensu, vai ficando cada vez mais restrito, né, mais especializado o conhecimento, e às vezes a gente tem a tendência de esquecer o contexto,
né? E é esse esforço que a astrobiologia busca resgatar, né? Você integrar essas ciências, porque na natureza, a natureza não fala o que é química, o que é física, o que é astronomia, as disciplinas que a gente divide. A natureza está aí para ser investigada. A gente divide, organiza o conhecimento nas disciplinas para a gente, para ser uma forma de organização para a gente. Mas na natureza está tudo misturado. Então, o bom cientista é o cientista que conhece um pouco de cada disciplina. Obviamente que ele tem que se especializar em uma área, né? Mas é preciso ter esse conhecimento integrado. E a astrobiologia é um belo exemplo disso. Tem outros exemplos também, oceanografia, biogeografia, biofísica, bioquímica, né? São junções de várias disciplinas. E a astrobiologia une todas essas para traçar um panorama da história da vida e da perspectiva de vida em outros locais além da Terra. É uma ciência nova? Não é uma ciência nova, porque contempla outras ciências, né? O termo existe já há um bom tempo. Inclusive, uma das primeiras citações do termo astrobiologia foi do astrônomo Flávio Pereira, um astrônomo brasileiro. Então, se você procurar na literatura mundial, existe lá o pessoal mencionando Flávio Pereira, né? Que depois começou a fazer investigações de ufologia e não seguiu muito o método científico, né? Mas é uma das primeiras citações, o Flávio Pereira, que até influenciou o meu interesse também. Ele tem um livro chamado Astrobiologia, né, de 1953, se não me engano, da década de 50, que ele tem uma argumentação muito interessante, né, e que foi uma das coisas que fisgou o meu olhar para querer conhecer cada vez mais sobre esse assunto. Então, as 3 perguntas fundamentais da astrobiologia, pode passar mais 2, né? Seria de onde viemos, se estamos sós no universo e para onde vamos. Então, questões relacionadas à origem da vida, à vida extraterrestre e ao futuro da vida, né? Então, qual será o destino da nossa vida aqui, da civilização e das formas de vida que a gente conhece aqui na Terra. Mas o assunto de hoje é sobre a segunda pergunta, né? Se estamos sós no universo. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui e falar um pouquinho sobre o futuro da vida, né, e aproveitar a oportunidade para falar sobre esse concurso da NASA, que é um concurso anual, que existe desde 1994, né, um concurso que teve a primeira participação brasileira somente em 2011, mas não teve premiações, né, um concurso que é aberto para alunos de até 18 anos do mundo inteiro. Então não existe taxa de inscrição, o site para você está aqui, pode tirar foto, entrar lá, buscar mais informações. Todo ano, por volta de fevereiro, mais ou menos, os alunos enviam trabalhos, que podem ser desenhos, projetos de pesquisa, de como esses alunos imaginam estações espaciais futuristas. Como que esses alunos imaginam que no futuro, bem longínquo, né, a humanidade vai poder viver em estações espaciais por várias gerações. E aí cabe a imaginação dos alunos, né? Eles fazem diferentes formatos de estações espaciais e o que vale é a criatividade. Então, se o trabalho for original, depois de um mês que esses trabalhos chegam lá, o organizador do concurso reúne engenheiros e cientistas da NASA para fazer uma avaliação desses projetos, né? E aí a gente classifica para cada série, né? Cada série é uma categoria lá do concurso e a gente faz as premiações, a classificação, primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí o ganhador total, o ganhador geral do concurso, ganha um prêmio no valor de $3.000 e o convite para apresentar o trabalho na reunião anual da International Space Development Conference, que nesse ano vai ser em Los Angeles, foi em Los Angeles, em maio. Então, é muito importante, né, criar nas novas gerações esse interesse pelas ciências espaciais. E eu vou falar bastante do motivo disso ao longo da minha palestra. Então, esse concurso, esses aqui são alguns exemplos de desenhos que os alunos fazem, né, obviamente no computador, com todos os recursos tecnológicos de hoje em dia, e você fica impressionado com a qualidade dos trabalhos. Obviamente eles têm a ajuda dos professores, mas a ideia é que eles tenham pensem sobre essas estações espaciais e com a ajuda dos professores transformem em um projeto ou em desenho, ou até mesmo histórias, né, romances, jogos, como seria jogos em gravidade zero. Então aí vai da imaginação de cada aluno e com a ajuda dos professores. E no final, cada participante ganha um certificado da NASA, que é enviado pelo correio. Agora, como a participação está aumentando muito, eles estão revendo isso, talvez eles mandem certificados por e-mail, porque é um volume muito grande de trabalhos que o pessoal está recebendo lá. Esse último ano foi 6.000 projetos, mais de 10.000 alunos participantes.
E em 2016, teve o primeiro vencedor, na verdade 2017, ano passado, teve o primeiro vencedor em primeiro lugar de uma das categorias brasileiro. O aluno João Paulo Guerra Barreira, de São Paulo, ganhou primeiro lugar na categoria Mérito Literário. Ele escreveu um livro, está lançando o segundo livro, agora ele está com 7 anos, 8 anos, se não me engano. Então é um espetáculo, assim, né? É muito gratificante ter esse retorno, né? Junto com ele, ano passado, teve outras premiações, teve terceiro lugar de uma outra série e méritos literários, honra ao mérito, né? Que a gente fala. Então, está aumentando bastante a participação dos alunos brasileiros e fica aqui a dica, porque eu gostaria de ter tido essa oportunidade quando eu era criança, né? E catalisado, né, esse meu interesse por ciências espaciais. Então, esse é um dos aspectos do futuro da vida, né? Criar na juventude o interesse das ciências espaciais, que isso é um empreendimento multigeração, né? Então, esse é o aspecto do futuro da vida. Aqui voltando falar sobre a perspectiva de vida extraterrestre, e voltando no desenvolvimento tecnológico que hoje a gente tem, tecnologia para investigar essas questões, na década de 60, um microbiologista americano chamado Thomas Brock, ele começou a investigar esses parques nacionais que tem lá nos Estados Unidos. Esse aqui é o Yellowstone, né, que tem as fontes hidrotermais, os geysers, né, que é um ambiente extremo, tem temperaturas altíssimas ali. E ele foi ver lá se tinha micro-organismo vivendo ali, né, para testar realmente qual que é o limite de existência de vida. E ele teve uma surpresa ao descobrir que tem micro-organismos vivendo a temperaturas próximas de 100 graus. Inclusive micro-organismos fotossintetizantes, né, que fazem fotossíntese, né, cianobactérias, que vivem a 70 graus. Foi uma coisa assim, surpreendente para toda a comunidade científica. Isso na década de 60, 70, que coincidiu com o quê? O período da Guerra Fria, período da corrida espacial. Então, todo esse conhecimento aparecendo junto, né, isso automaticamente levou a todas as pessoas pensarem, será que esses micro-organismos não poderiam sobreviver em outros lugares do Sistema Solar, além da Terra? Então, foi uma pergunta automática, né? E aí, com o passar das décadas, né, quanto mais a gente pesquisa esses ambientes, né, deserto do Atacama, no Chile, Antártica, as fumarolas submarinas, né, as fontes hidrotermais, até alta altitude. Existem experimentos com balões que fazem coleta de ar lá de 30, 40, 50 quilômetros de altitude e conseguem recuperar esporos, né, formas de vida latente que são transportadas pelos ventos da alta atmosfera. Então, o requerimento básico para a vida que a gente conhece, pelo menos aqui na Terra, é a água. Onde tem água que a gente vê aqui na Terra, existem formas de vida se proliferando ali. Mesmo em ambientes desérticos como o Atacama, existem formas de vida ali só esperando a oportunidade para se dividir, né? Aumentar um pouco a umidade, eles se dividem e aí eles esporulam de novo, ficam latentes por mais 40 anos, até o próximo ciclo. Então, quer dizer, a água desempenha um papel muito importante para a vida, para o metabolismo, para a dinâmica das moléculas. Então, a gente acha que isso é um imperativo cósmico, uma coisa que é necessária para qualquer forma de vida, por vários motivos, não só pela versatilidade, pela abundância, né, também. A água é formada por hidrogênio e oxigênio, que são elementos extremamente abundantes no universo, e a própria água, a substância água, é extremamente abundante no universo. Então, tudo indica que formas de vida extraterrestre usarão a água também. Isso não significa que toda forma de vida extraterrestre vai usar água, mas isso provavelmente é predominante no universo. Então a gente tem que buscar o que é predominante, porque não tem como a gente buscar o que a gente não conhece, certo? Então aqui é um panorama só dos micro-organismos, dos organismos chamados de extremófilos, adaptados a condições extremas do ambiente aqui na Terra. E a maioria como acontece com qualquer tipo de ambiente, né, a maioria dos organismos são micro-organismos, até dentro do nosso corpo. A gente tem mais células de micro-organismos no nosso corpo do que nossas próprias células, o que gera um debate até filosófico, né, se a gente é o que a gente come, assim por diante. A gente tem muito micro-organismo no nosso próprio organismo. Isso é a verdade também para qualquer ambiente, incluindo os ambientes extremos. Então esses são, na verdade, os 3 requerimentos para a vida. Eu falei da água, né, que pela versatilidade e abundância, é muito importante para a água, mas também outros 2 ingredientes são nutrientes, que são elementos essenciais para a vida, e uma fonte de energia. Né? A vida precisa de algum tipo de fonte de energia para possibilitar as reações bioquímicas e possibilitar a vida para se manter.
Então esses são os 3 requerimentos que as agências espaciais buscam nos ambientes extraterrestres na busca de vida, né, de formas de vida predominantemente microbiana. Então agora eu vou dividir busca de vida dentro do Sistema Solar e depois vou falar um pouco de busca de vida fora do Sistema Solar. Começando pelo planeta Marte, né? O planeta Marte é o principal alvo das missões espaciais, das sondas espaciais, né? Pode passar mais um. Aqui tem um panorama de todas as missões que já foram enviadas para Marte, tanto os orbitadores, né? Então você pode ver aqui cada agência espacial mandando sonda, né? A União Soviética, depois posteriormente a Rússia, os Estados Unidos com a NASA, a ESA, várias agências espaciais mandando sondas para Marte e os robôs, né, de Marte. Interessante notar que a NASA é a única agência que conseguiu pousar robô em Marte, né? É até uma brincadeira que eles fazem que a Agência Espacial Europeia ainda não conseguiu. O último que tentaram, tragicamente, né, a sonda espatifou ali no planeta Marte e não conseguiu fazer as operações. E a NASA conseguiu todos esses robozinhos que estão... o Curiosity está em operação, se não me engano, um dos 2, Spirit e Opportunity, também está em operação lá em Marte, superando todas as expectativas, né, de sucesso da missão. Então, muito conhecimento que a gente tem hoje sobre Marte foram adquiridos por esses robôs e também por todos esses orbitadores também. Então, hoje se sabe que o planeta Marte foi habitável há muito tempo, né, há bilhões de anos atrás. Ele reuniu todas essas condições, esses requerimentos para a vida: fonte de energia, elementos essenciais e água. Sabe-se que Marte tem, hoje, pelo próprio relevo, aspecto da superfície de Marte, sabe-se que ele teve rios, né, hoje leitos de rios, até hoje tem precipitação de material, que os cientistas acham que é água salgada, né, muitos minerais hidratados hoje em dia. Então, Marte isso já não é dúvida na comunidade científica. Marte já foi habitável, não se sabe se ele foi habitado, né, e não se sabe se ele é habitado hoje ainda. Então esse é o santo graal aí das missões espaciais para Marte, né? E também, junto com isso, tem toda a intenção da NASA de mandar seres humanos, uma missão tripulada para Marte entre 2030 e 2040, né? Algumas décadas aí. Então aqui uma notícia, né, de 2015, se não me engano, evidências espectrais para minerais hidratados em algumas encostas de algumas regiões de Marte, que são as regiões mais interessantes para a busca de vida e também regiões interessantes no caso de estabelecer colônias em Marte para obter esses recursos. E aí vem a questão, né? Será que a gente, se mandar uma missão tripulada para Marte, não vai contaminar o planeta, né? Então esse é o grande cuidado que a NASA tem, né, para mandar essas missões. Existe todo um protocolo do Escritório de Proteção Planetária da NASA, que eles garantem que os foguetes enviam essas sondas com o mínimo de contaminação com micro-organismos possível, né? Então existem os limites, dependendo do objetivo da missão, existem os requerimentos lá que você tem que descontaminar a sonda para evitar que vai contaminar o planeta, né? Planeta Marte. Mas se for uma missão tripulada, já é ponto pacífico que vai contaminar o planeta Marte. Porque não tem como você criar um traje absolutamente à prova de vazamento. Os trajes dos astronautas, quando eles vão lá na estação espacial, eles não são livres de vazamento, eles ficam vazando um pouquinho. O astronauta tem um tempo de vida ali, né? Ele não está indefinidamente dentro do traje espacial, ele tem que voltar, né? Porque uma hora vai acabar o gás que está ali dentro do traje, e ele tem que voltar. E em Marte, aquele vazamento que vai saindo, com certeza vai carregar partículas e também micro-organismos, né, que estão na nossa pele, que faz parte do nosso organismo. Então, com certeza, uma missão tripulada para Marte vai contaminar o planeta. E aí vem o debate ético, né, qual o direito que a gente tem de contaminar um planeta, né, sem saber se ele tem vida. E aí, junto com esse debate ético, vem a reflexão de que se a vida na Terra depende da gente contaminar um outro planeta, eu acho que isso coloca um grande peso no debate ético, né? Se a nossa sobrevivência depende da gente explorar outros planetas, então a gente tem que realmente considerar essa possibilidade, né? Marte tem essa particularidade chamada de ponto triplo da água, né? Que é uma combinação de pressão e de temperatura, onde a água pode ocorrer no estado líquido em Marte hoje em dia,
né? Então existem determinadas situações específicas no Equador de Marte, nas depressões onde a pressão é mais alta, em que a água pode existir de forma transiente, né, bem momentânea ali no estado líquido, combinando pressão e temperatura, né? A Terra é representada nessa área azul aqui, são as condições de pressão e temperatura na Terra, por isso que existe água líquida aqui na Terra. E Marte reúne essas condições em determinadas situações, hoje em dia. Então isso leva a gente a crer que hoje em dia é possível que exista formas microbianas de vida se proliferando em Marte, bem vagarosamente, né, um tipo de metabolismo bem lento mesmo, especialmente no subsolo marciano, dentro de cavernas. Então, mas isso tudo ainda depende de ser explorado, né? Por isso que é um dos principais alvos aí de busca de vida dentro do Sistema Solar ainda é Marte, né? E também tem esse objetivo da missão tripulada para Marte. Então aqui só um gráfico que mostra, né, o panorama da jornada para Marte como visualizado pela NASA, combinando tecnologia, exploração e ciência, né, se complementando aí para chegar até Marte até na década de 2030 a 2040. Várias tecnologias têm sido desenvolvidas, vários projetos de pesquisa, o financiamento da NASA está todo empenhado aí para novos trajes, novos sistemas de propulsão, que ainda uma viagem para Marte assim, vai durar anos, né, 2 anos, e não tem como o astronauta levar comida para todo esse tempo. Os astronautas vão ter que saber cultivar os próprios alimentos e reciclar o lixo. Então a NASA está vendo tudo isso para possibilitar uma viagem de ida e volta para Marte, porque a gente tem visto na mídia aí a empresa Mars One querendo mandar uma passagem só de ida para Marte, tem 200 mil pessoas querendo morrer em Marte, né? Mas esse não é o objetivo da NASA. A NASA ela tem esse impulso de exploração, de colocar a bandeira lá, ser o primeiro a colocar a bandeira, mas ela tem o compromisso, né, de garantir a segurança dos astronautas, né? Não vai mandar um mártires para Marte, né? Mas também tem a iniciativa privada, que vem com toda a força aí, né? O Elon Musk com a SpaceX está querendo mandar missões tripuladas para Marte e talvez consiga antes da NASA, né? O objetivo aí é mandar as primeiras sondas, as primeiras naves para levar suprimentos para o planeta Marte até 2024. Então seria um feito histórico, né? Uma empresa privada chegando num outro corpo, né? Seria um passo à frente da NASA. E é uma coisa que ele tem feito, né? Como, por exemplo, retornar foguetes, uma coisa que a NASA nunca conseguiu fazer, né? Retornar os foguetes e reaproveitar 80% do custo, uma coisa que já faz com frequência, né? Então isso é uma possibilidade real também da gente ver uma empresa privada chegando a Marte. Então aqui só o panorama até chegar a Marte, né? Os robozinhos que foram para lá. Recentemente foi lançada essa sonda aqui, InSight, ali da Califórnia, do Vandenberg, do Centro de Lançamentos Vandenberg. A Agência Espacial Europeia vai mandar um robozinho para lá deles também até 2021. E aí tem outros rovers, né, outros planejamentos futuros de exploração do planeta Marte. E aqui, além de Marte, existem outros corpos interessantes no Sistema Solar do ponto de vista de possibilidade de existência de vida, né? E aqui é um panorama da exploração do Sistema Solar, né? A gente sabe que na década entre 69 e 72, né, 6 missões bem-sucedidas foram para a Lua, né, e foi o máximo que a humanidade já chegou. Aqui na Estação Espacial as missões que vão frequentemente, né, para a Estação Espacial para levar suprimentos para os astronautas. E a principal empresa que faz isso é justamente a SpaceX, principal parceiro comercial da NASA para sustentar os astronautas na Estação Espacial. Então existe essa perspectiva de exploração humana até o planeta Marte, né? Ali, se vocês perceberam, é a escala de 10, potência de 10 na escala de distância ali em cima. Então até Marte é possível, com a tecnologia atual, uma exploração humana, chegar até o planeta Marte. E a partir de Marte, então, o planeta Júpiter e as luas na Europa e as outras luas do Sistema Solar, com a tecnologia atual, apenas missões robóticas, né? Só é possível mandar robôs, sondas, o que já dá para fazer descobertas muito interessantes, revolucionárias aí do ponto de vista de toda a humanidade. Então, falando sobre a exploração robótica, essa é um corte, né, transversal aí da Lua Europa de Júpiter, que é uma Lua que tem a quantidade de água que tem nessa Lua é quase 2 vezes a quantidade de água que tem em todos os oceanos da Terra. Então imagina,
Se aqui a gente acha vida em toda a pocinha d'água que a gente vai procurar, todo lugar que tem água aqui na vida tem, aqui na Terra tem formas de vida se proliferando, imagina num ambiente desse, na Lua de Júpiter. Essa é a grande questão que ainda está em aberto e é muito possível de ser respondida com a tecnologia atual nas próximas poucas décadas. Então, muitos de nós aqui somos muito privilegiados por ter a possibilidade de testemunhar o que talvez seria a maior descoberta da humanidade, né? Então, essa Lua tem essas fontes hidrotermais aqui, que é muito parecido com o que existe no leito submarino, né, oceânico aqui de várias regiões do nosso planeta, que são considerados análogos de ambientes como esse, né? Ambientes com ejeção de lava, né? Então tem fonte de energia aqui, fonte de calor, que derrete a crosta até uma certa espessura e provê esse ambiente estável, né, de água líquida. E também tem alguns geysers, né, seriam vulcões de água, que em vez de lançar lava, lança água e se vaporiza imediatamente. E esse material é muito fácil de ser amostrado através de sondas. E eles tem toda a instrumentação ali para fazer a caracterização de moléculas orgânicas, né? A missão da NASA para explorar essa Lua é chamada de Clipper, que vai ser lançada provavelmente entre 2022 e 2024. Então o pessoal está desenvolvendo a instrumentação agora para possivelmente detectar coisas incríveis nessa Lua. Essa aqui é uma concepção artística dessa sonda Clipper, né, que está indo para a Europa nas próximas décadas com todos os seus instrumentos. O objetivo principal vai ser caracterizar a estrutura geológica dessa Lua, né, e também fazer a caracterização de moléculas orgânicas que estão sendo emitidas junto com esses geysers aí nessa Lua. E, de maneira semelhante à Lua Europa, essa aqui é uma representação da Lua Encéladus, do planeta Saturno. É uma lua bem pequenininha, bem menor que a Europa, mas ela tem um detalhe interessante que é esses geysers que são emitidos aqui, eles são emitidos para distâncias muito mais altas e por ela ser muito pequenininha, é muito mais fácil você mandar uma sonda para ali e detectar essas moléculas orgânicas, não precisa nem orbitar a Lua. Você faz um flyby, né, que eles chamam, um sobrevoo dessa Lua e faz caracterização dessas moléculas orgânicas. Isso aí é uma coisa que a sonda Cassini já teve alguns resultados preliminares, caracterização de moléculas orgânicas dessa Lua, mas o instrumento tinha uma certa limitação, né? As moléculas orgânicas detectadas eram muito pequenas. Então os novos instrumentos com outras missões futuras vão ser capazes de detectar moléculas orgânicas maiores, que são mais interessantes do ponto de vista bioquímico, né? Então outro potencial gigantesco aí para a descoberta de vida in situ, através de envio de sondas no nosso sistema solar. E aqui as outras luas, né, do sistema solar, muitas delas com potencial para a existência de vida, como por exemplo a Lua Titã, que é a maior lua do sistema solar, é maior até que o planeta Mercúrio, se não me engano, muito grande essa lua, do ponto de vista de lua, né, comparação de tamanho aqui, então maior que a lua, nossa lua, né, e a atmosfera dela é mais ou menos igual à nossa atmosfera em termos de pressão, e tem muitas moléculas orgânicas, né? Tem rios de hidrocarbonetos nessa Lua. O único problema é que a temperatura é menos 190 graus, menos 180 graus, é extremamente gelada. Então, se houver vida nessa Lua, vai ser um tipo de bioquímica que ainda é desconhecido para a gente, né? Mas existem estudos teóricos, né, que especulam sobre outras formas de bioquímica que poderiam ser viáveis nessa Lua Titã de Saturno. Próximo. E aqui no nosso sistema solar, além da perspectiva de busca de vida, uma coisa muito interessante do ponto de vista comercial é o que é chamado de mineração de asteroides. Hoje em dia, com toda a tecnologia aeroespacial que existe, é possível você conceber missões para extrair minérios, para fazer mineração desses asteroides. A gente pensa, né? Os recursos naturais que a gente tem na Terra, muitos deles são recursos esgotáveis. Mas se a gente pensar no sistema solar, esses recursos são praticamente infinitos, né, infindáveis. Existem já empresas, duas ali, a Deep Space Industries e a Planetary Resources, são baseadas ali no Vale do Silício, tem investidores ali financiando a concepção de missões para exploração de asteroides. Inclusive a NASA tem também projetos de missão para explorar um asteroide. Então seria a primeira vez que a humanidade vai ter acesso aos recursos minerais de todo o sistema solar.
E isso vai ser interessante para construir estações espaciais, para construir moradas em outros sistemas, em outros planetas e assim por diante. Então, o preço dessas missões atualmente, né, dessas missões projetadas, né, é muito caro, mas a tendência é cair com o tempo, paralelamente, né, à medida que os recursos aqui na Terra se tornam muito caros. Então isso é para equilibrar, né, tem a tendência é que isso se equilibre com o tempo nas próximas poucas décadas. Então isso com certeza vai injetar uma motivação muito grande para a exploração, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista científico também. E aqui então, os asteroides mais perto são chamados de Near Earth Asteroids, que são interessantes pois estão relativamente perto e todos eles possuem periélio menor do que 1,3 unidades astronômicas, que é a distância da Terra ao Sol. Então é relativamente fácil mandar missões para esses asteroides. E aqui qual o tipo de mineral que pode ser extraído desses asteroides, né? Os elementos básicos ali, a hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, para várias aplicações, né, são chamados voláteis, e água. Metais para a indústria, né, ferro, cobalto e níquel. E metais do grupo platina, né, todos esses aqui representados, que são utilizados em componentes eletrônicos, que são muito caros, eles são muito escassos aqui na Terra. Então, se você identifica um asteroide rico em qualquer um desses elementos, é como se fosse a nova corrida do ouro, né? Em termos de escalas planetárias agora, é uma coisa que está se desenrolando, aí, se desenvolvendo para as próximas poucas décadas. Bom, agora então, a segunda parte da palestra, as missões e as perspectivas de detecção de vida extraterrestre fora do Sistema Solar. Bom, volta um slide. Esse slide está representando aqui uma região do céu investigada pelo que talvez seja a missão mais importante no campo dos exoplanetas, né, planetas que orbitam outras estrelas, de todos os tempos até agora. É a missão Kepler. É o campo de visão de um telescópio espacial que foi colocado em órbita, chamado Telescópio Espacial Kepler, que ficou olhando 300 mil estrelas nessa região da constelação entre Lira e Cisne, né, um espaço bem pequeno do céu, do tamanho da nossa mão fechada, assim, esticada para o céu. E monitorando o brilho dessas estrelas, 300 mil estrelas ao mesmo tempo, né? Então a diminuição do brilho representa a passagem de um planeta em frente à estrela, um método de detecção de exoplanetas chamado de trânsito planetário, como se fosse um eclipse, né? Então monitorando 300 mil estrelas em busca de 300 mil eclipses. Então essa missão durou vários anos, né? Pode passar, e contribuiu muito para essa perspectiva que a gente tem hoje, né? Até menos de 2 décadas atrás, né? Na verdade, pouco mais de 2 décadas atrás, em 1994, foi descoberto o primeiro exoplaneta. Né? O primeiro exoplaneta orbitando uma estrela, né, uma estrela que não estrela de nêutron, uma estrela comum, uma estrela que emite radiação igual ao Sol. 1994. Então, de lá para cá, olha quantos planetas já foram detectados e confirmados. Quase 3 mil planetas orbitando outras estrelas além do Sol. Isso é uma convicção que os filósofos já tinham há muito tempo, né? Giordano Bruno falava sobre isso, né? E é a primeira vez que a gente tem esse tipo de conhecimento, essa constatação de planetas orbitando outras estrelas. Então a gente vive um momento privilegiado na história humana, né? E eu fico muito feliz de poder interagir com a comunidade, espalhar esse conhecimento, né? Para que cada vez mais pessoas tenham essa noção da revolução que a astronomia está passando hoje em dia, que muitas vezes a gente não percebe quando a revolução está acontecendo, só percebe quando já passou, né? Então é muito interessante saber que nós, pela primeira vez na história da humanidade, temos acesso a esse tipo de conhecimento, né? Quase mais de 5 mil planetas esperando para ser confirmados, quase 3 mil já confirmados, né? Só muitos deles, mais da metade, naquela regiãozinha da mão ali projetada na abóbada celeste. Pode passar? O interessante de tudo isso é qual que é a fração desses planetas que a gente pode encontrar vida, né? São os chamados planetas localizados na zona habitável, que seria a região da órbita do planeta, né? A distância que permite a existência de água líquida. Então, nem tão muito próximo do Sol, da estrela, que vaporizaria toda a água, e nem tão muito longe, que a água estaria no estado sólido. Isso é um conceito bem geral da astronomia, né? Claro que eu falei aqui de Europa e Encélados,
e do ponto de vista do sistema solar, elas estão fora da zona habitável, mas é possível a existência de água líquida ali. Isso aqui é um conceito preliminar, né? Zona habitável, se tiver planeta ali e tiver condição de água líquida, existência de água líquida, tem grandes chances de ter vida ali, mas isso não significa que não possa ter outras zonas habitáveis nesses sistemas. Um exemplo é esse sistema aqui, Kepler 186. Então a nomenclatura é dada com letras, né? Cada planeta, a estrela é chamada Kepler 186 e cada planeta recebe letra B, C, D e E. Então nesse exemplo aqui é uma comparação, né, do sistema planetário lá em cima com o nosso sistema solar, em termos de distância da estrela. Então o planeta Kepler 186f está localizado na zona habitável, né, desse planeta, ou seja, permite água líquida, e ele é um pouquinho maior só que a Terra. Então tem grandes chances de ter formas de vida ali, né? É um potencial alvo aí para investigações futuras. Um outro exemplo aqui, Kepler 62, com 2 planetas na zona habitável, né? Então imagina você olhar para o céu. Hoje à noite é possível ver Vênus, que já deve ter se posto, né? Mas é Júpiter e Marte, nosso céu aqui hoje à noite. Se a gente for lá fora, a gente vê lá Marte e Júpiter, né? Imagina você olhar para o céu, olhar para aquele planeta, aí apontar um telescópio na parte escura do planeta e ver civilizações ali. É o caso desse sistema, né? 2 planetas na zona habitável, né? Potencialmente com formas de vida e, se tiver tempo e condições apropriadas, civilizações vivendo ali. Então é uma possibilidade, né? Que vai ser alvo de pesquisas futuras aí, com certeza. Mas o mais interessante, na minha opinião, no meu ponto de vista, é esse aqui, Próxima B. A gente sabe que a estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, é a Próxima Centauro, que fica ali no sistema da estrela alfa da constelação do Centauro. Então, Próxima Centauro é a estrela mais perto, a 4,5 anos-luz de distância daqui. Isso, em termos astronômicos, é a nossa vizinhança, né? Mas é muito, mas muito longe, se for parar para pensar na nossa tecnologia, né? A sonda mais rápida, aí, Voyager, que a humanidade já produziu, demoraria centenas de milhares de anos para chegar na Próxima B. Então é uma coisa muito longínqua ainda. Mas ainda assim é muito interessante, porque ela é mais próxima da Terra e também muito parecido em termos de tamanho com a Terra. E nesse sistema de Próxima Centauri, existem mais 2 estrelas, né? É um sistema de 3 estrelas, né? A Alfa e Beta, e a terceira é a Próxima Centauri. Então, os astrônomos acham que existem planetas orbitando essas outras 2 estrelas desse sistema trinário. Então, existem muitos projetos aí de investigação para observar esse sistema, para detectar outros planetas que provavelmente, pela metalicidade da estrela, conteúdo de metal que tem essa estrela, provavelmente tem planetas rochosos ali e possivelmente na zona habitável. Então, com certeza, a gente vai ouvir muito falar sobre esse sistema aí da Alfa de Centauro. E aqui são os planetas potencialmente habitáveis que já foram detectados, com certeza. Isso já é constatado, né? Provavelmente isso aqui está desatualizado. Tem dezenas de exoplanetas potencialmente habitáveis na nossa Via Láctea. Se a gente for fazer a extrapolação desses exoplanetas para toda a abóbada celeste, a gente chega num número exorbitante de 8,8 bilhões de exoplanetas potencialmente habitáveis só na nossa Via Láctea. E o universo tem bilhões de galáxias. Imagina o tanto de exoplanetas, né, de planetas aí que possivelmente com vida. E aí abre questões filosóficas profundas, né? Será que algum dia a gente vai fazer um contato? Será que algum dia a gente vai ter chance de ter essa resposta? Será que nós seremos os primeiros a serem os colonizadores da galáxia? Então isso é tudo muito interessante, que a gente começa a ter a possibilidade de investigar hoje, né, nos tempos atuais. E aqui as missões, os telescópios espaciais que serão lançados no futuro aí, o TESS, né, que foi lançado há pouco tempo, James Webb, que está sendo adiado cada vez mais, a missão está bem complicada ali, mas tem outros de outras agências também, Plato, Gaia, outras missões aí sendo utilizadas para a busca de exoplanetas, e tudo isso se junta aos telescópios em Terra, que tem tido uma contribuição também bastante expressiva na detecção de exoplanetas. Então esse é o céu como a gente enxergava até pouco tempo, até 3 décadas atrás. A gente olhava para o céu e via as estrelinhas ali e ficava apenas indagando, né, especulando sobre a possibilidade de sistemas planetários em cada uma das estrelas.
Hoje em dia, a gente já pode ter uma convicção dessa figura, de que praticamente todas as estrelas que a gente vê no céu estrelado são, na verdade, sistemas planetários com seus planetas orbitando e muitos deles na zona habitável, então potencialmente habitável. Então essa é a visão que é possível de se ter hoje em dia quando a gente olha para o céu noturno. E esse foi um trabalho que nós fizemos em colaboração com pesquisadores do Carl Sagan Center Institute da Cornell University para caracterização de bioassinaturas. Então, no meu trabalho de pós-doutorado, eu estava interessado em micro-organismos, né, limites da vida do ponto de vista da radiação. Então, quais são os locais mais extremos da Terra que possibilitam a gente recuperar micro-organismos que são extremamente resistentes à radiação. Então, eu fiz todo um trabalho lá da minha pesquisa e um trabalho em paralelo que surgiu ao longo do caminho foi essa colaboração. Então, muitos desses micro-organismos que eu isolei no meu pós-doutorado são micro-organismos coloridos, produzem pigmentos de diferentes cores, né, que esses pigmentos ajudam a proteger contra os efeitos da radiação ultravioleta. Então eu fiz coleta no deserto do Atacama, no Chile, e também no deserto de Sonora, lá nos Estados Unidos, numa mina de manganês. Então eu isolei mais de 100 micro-organismos pigmentados, e isso despertou grande interesse dos astrônomos, porque uma das grandes questões, depois de descobrir os exoplanetas, é você caracterizar bioassinaturas. Então, através do espectro desses planetas, você poder inferir se existe formas de vida ali. E um dos caminhos para isso é você, primeiramente, fazer uma caracterização das formas de vida que tem aqui na Terra, né? Então, o que se tinha até 2015, quando esse trabalho foi publicado, era espectros de reflexão concentrados na região do verde, né? Os satélites de sensoriamento remoto tinham esses dados de reflexão, mas mais concentrados para a vegetação, então era quase tudo verde. O nosso trabalho, a gente expandiu esse espectro para toda a região do visível. Então pode ir mais um. A gente criou uma câmara de reflexão absoluta, né? Mais de 99% da luz incidida era refletida e a gente fazia as medições disso. Para cada um desses micro-organismos a gente fez um tapete microbiano artificial, né? E mediu essas reflexões. E a gente criou um banco de dados que é aberto à comunidade científica para enriquecer esse banco de dados. E esses dados já estão auxiliando os astrônomos, né, na busca por bioassinaturas, que são impressões da vida, né, são vestígios de vida na forma de dados espectrais, dados de reflexão. Próximo. Então, esses aqui são colônias de micro-organismos depositadas em filtros de papel, né, só para ilustrar as diferentes cores e figuras microscópicas, né, observadas ao microscópio. E aqui um espectro, um exemplo de espectro de um dos micro-organismos lá bem escuro, né, então mostrando uma reflexão bem baixa na região do visível aqui do espectro e as duas bandas de absorção da água, né. Então, se os astrônomos medindo o espectro do exoplaneta lá se depararem com um negócio desse tipo e compararem com outros fatores, isso aqui pode ajudar, né, a gente filtrar cada vez mais os alvos para futuras investigações. Bom, e nesse assunto, nessa semana, foi publicada uma série de artigos numa edição especial do periódico científico Astrobiology, com um trabalho, com uma revisão de literatura, vários trabalhos belíssimos que foram publicados essa semana só sobre bioassinaturas. Então, quem tiver curiosidade, né, pode ler os resumos desses artigos, são todos disponíveis gratuitamente. O conteúdo na íntegra precisa de assinatura ou de acesso através do portal de periódicos da CAPES. Então, os estudantes que estão na plateia e tiver interesse, tem muita coisa nova publicada na última edição do periódico Astrobiology. E a outra forma de detecção de vida fora do sistema solar, que a gente pode mencionar aqui, é o projeto SETI, né? Search for Extraterrestrial Intelligence, que é bem popular, né? Muita gente conhece através do filme Contato, que foi lançado em 96. Tem o famoso proponente aí dessa iniciativa, o Frank Drake, que propôs a equação de Drake, que busca estimar aí o número de civilizações inteligentes na nossa galáxia. Então, basicamente, é você apontar esses radiotelescópios para o céu e buscar por ondas de rádio, que seriam emitidas por civilizações extraterrestres. Isso é bem polêmico dentro da comunidade científica, mas eu, como cientista mesmo, eu acho que isso é um esforço genuíno,
né, que usa o método científico, apesar de ser um esforço, assim, pode ser uma coisa monumental, pode exigir centenas ou milhares de anos você ficar com a antena virada ali, porque a probabilidade é extremamente baixa, mas isso não significa que é impossível. Então eu dou total apoio para esse tipo de iniciativa também. Eu tenho até o protetor de tela ali, que é bem famoso, né? Você pode procurar ali SET protetor de tela, você contribui para esse projeto através do tempo ocioso do seu computador, você faz o processamento de dados para eles ali. E eles já identificaram várias coisas interessantes, não sinais, não contatos de extraterrestres, mas várias coisas, várias contribuições para a astronomia de uma maneira geral. E recentemente, um bilionário russo chamado Yuri Milner doou 100 milhões de dólares para o Instituto SET, primariamente para renovar essas antenas e também para financiar os diversos projetos de pesquisas que o SET tem. Eu falei para vocês que eu trabalho no Blue Marble e o SET, assim como o Blue Marble, é um parceiro da NASA. É um instituto de pesquisa que faz parceria com a NASA e tem várias linhas de pesquisa além da radioastronomia. Eles têm pesquisas de biologia também, os geólogos, o pessoal que estuda meteorito, tem vários projetos dentro do Instituto SET. É um instituto, hoje em dia, mantido primariamente pela iniciativa privada, tem vários parceiros deles que fazem contribuições gigantescas, como o exemplo aqui do Yuri Milner, que doou 100 milhões. Um desses projetos que vem com esse investimento é a missão Starshot, que se propõe a lançar pequenas sondas de 1 polegada quadrada, né? E essas sondas vão ser aceleradas por laser e vão ter instrumentos básicos ali de medições muito básicas. E essas sondas, essa constelação de mini sondas, elas vão ser aceleradas a velocidades relativísticas através de laser daqui da Terra, então com um sistema extremamente preciso, vão chegar a 25% da velocidade da luz. Isso significa que vai ser possível chegar ao sistema Próxima B em 20 anos, né? Mais ou menos 20 anos, tá? 4 anos-luz, em 20 anos vai chegar lá. Então é uma coisa que, assim, parece muita ficção científica, né? Você mandar uma sonda interestelar, né? Vai ser a primeira sonda interestelar, chama missão Starshot, que está em franco desenvolvimento em Stanford e na Cornell University, juntamente com o SET. Então é uma coisa assim, a gente tem possibilidade de testemunhar a primeira missão interestelar na nossa geração. E aí vem a grande pergunta, né? Eu falei aqui cifras astronômicas, né? Falei dos 100 milhões de doação do bilionário russo. O orçamento da NASA gira em torno de 20 bilhões de dólares por ano. Essas cifras são coisas assim que a gente não tem nem ideia aqui no Brasil. A EB, o orçamento é muito menor que isso. Mas isso é apenas 0,4% do orçamento federal dos Estados Unidos. 0,4%. É 20 bilhões de dólares anuais. Na época do programa Apollo, que eles colocaram as 6 missões bem-sucedidas lá para a Lua, né? O orçamento era 4% do orçamento federal, 10 vezes mais do que hoje. Imagina o que a NASA faria, né, com 200 bilhões de dólares hoje em dia. Já estaria em Marte, né? Já estaria atingido o objetivo, que o objetivo de chegar em Marte é um objetivo bastante antigo, né? Já estaria lá, né? Então, muita coisa que se investe em armamentos, né, em soberania, né, que poderia estar sendo empregada na exploração humana. Mas é claro que, né, quem sou eu aqui para julgar as prioridades? Eu acho que 20 bilhões de dólares dá para fazer muita coisa e eu me sinto muito privilegiado de poder estar atuando, contribuindo mesmo com uma faísca para toda essa aventura aí de exploração, né? E aí o pessoal pergunta, por que se investe tanto em exploração espacial, né? Essas cifras aí, por que não pega todo esse dinheiro e resolve os problemas daqui da Terra? A gente tem com 20 bilhões você poderia matar a fome em vários países aí e tal. Primeiro, esse dinheiro não existe numa maleta para você investir onde você quiser, ele só existe por causa do retorno que é prometido, né, ao longo do desenvolvimento de todas essas missões. Existem estimativas que falam que para cada dólar investido na exploração espacial, existe um retorno de 5 a 10 dólares. Então, é um investimento extremamente rentável e, além disso, contribui para a melhoria da qualidade de vida de todo o planeta, né? O pessoal que é opositor à exploração espacial, estava comentando com o Francisco hoje à tarde, isso não tem sentido. Então, você para de usar o celular, porque, os satélites, né, a internet, tudo depende da exploração espacial. Existem centenas de milhares de tecnologias que são diretamente transferidas e beneficiam toda a humanidade, né, imediatamente, que a gente nem imagina. Antes de vir para o Brasil,
eu passei no museuzinho que tem ali na NASA e peguei um livro dessa grossura assim, só com as tecnologias que foram desenvolvidas, né, com as selecionadas, né, em 2017. Para cada ano, eles têm centenas de tecnologias que são transferidas para a sociedade. E isso só é possível por causa do ímpeto humano de exploração, por causa do desafio de você, não, quanto custa isso? Não, vamos fazer. Você entendeu? Então, e esse ímpeto humano é o que nos trouxe até aqui hoje em dia. É a razão pela qual eu estou falando para vocês e vocês estão me ouvindo hoje. Né? Os nossos ancestrais superaram os limites, se adaptaram ao ambiente. Então, o ímpeto humano é um imperativo humano. Isso aí é uma coisa que existe. Né? E Konstantin Tsiolkovsky, um dos pais da astronáutica, ele costumava dizer que a Terra é o berço da humanidade. Mas ninguém vive no berço para sempre. Uma hora a gente vai ter que expandir a nossa presença, né? E aí vem a crítica, mas a gente vai abandonar a Terra, vai virar a Terra um lixo, né? E não vai mais se preocupar com a Terra e vai fazer outro lixo em outro lugar. Não é esse o objetivo. O objetivo primário da NASA, das agências espaciais, é realmente beneficiar a Terra, em primeiro lugar. Tanto é que existem satélites de monitoramento de queimadas, fluxo de tráfego, prevenção de desastres naturais, tudo isso, né? O investimento é para beneficiar a humanidade, onde quer que ela esteja. E aí eu faço a comparação com a comparação histórica com a expansão do Império Britânico. A gente costuma dizer que o Império Britânico é o império onde o sol nunca se põe, porque ele colonizou terras em todas as regiões do planeta, né? Eles não precisaram abandonar a Grã-Bretanha, eles estão lá ainda. Né? Então é isso que vai se refletir, isso é uma coisa que vai se repetir no contexto planetário. A humanidade vai expandir a sua presença humana no Sistema Solar e futuramente além do Sistema Solar. Isso não significa que a gente vai abandonar a Terra, mas se a gente quiser, a humanidade tem 200 mil anos aproximadamente, a humanidade como espécie humana, né, Homo sapiens, em torno de 200 mil anos. Isso é extremamente pequeno dentro da história geológica da Terra. Se a gente quiser ficar por mais 200 mil anos, é preciso a gente pensar em ter outras moradas no Sistema Solar e além. Os dinossauros cometeram o grande erro de não terem investido no programa espacial. E a gente tem a chance de continuar investindo e ter um futuro melhor que os dinossauros. Né? Próximo. Então aqui, eu não sei por que ficou desconfigurado, mas eram alguns motivos, né, que eu acabei de falar para vocês aqui, as razões pelas quais a gente deve investir na exploração espacial. Né? Faz parte do ímpeto humano, né? Faz parte, isso é uma coisa que a nossa sobrevivência depende disso. Uma vez que você conhece que existe um outro local ali que é capaz de ser explorado, que você pode estabelecer colônias e assim por diante, é uma coisa que eventualmente vai acontecer. Não é uma questão se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer. E os cientistas e engenheiros que trabalham nas agências espaciais, né, a gente tem o papel de garantir que isso aconteça da melhor maneira possível. Então aqui é aquela frase do Konstantin Tsiolkovsky, e aqui só para representar que a Terra sempre vai ser o melhor lugar do universo para a humanidade. Vai ser sempre o lugar onde vai ser sempre o lugar onde a gente floresceu, onde a gente foi a alvorada da espécie humana, e mesmo que a gente esteja morando em outro sistema estelar, a gente vai preservar a nossa história, vai olhar para o planeta Terra e falar, nós viemos de lá. Então esse é o espírito humano, o espírito de exploração e o responsável pela nossa sobrevivência. Aqui eu recomendo alguns livros, né, sobre esse assunto, livros que influenciaram a minha trajetória acadêmica, a minha carreira, alguns livros bem recentes, como esse Astrobiology do Charles Cockell, lá da Inglaterra, e também uma publicação de pesquisadores brasileiros, né, aqui do Brasil, Astrobiology Brasil, os esforços que têm sido feitos nessa área. O ano passado foi fundada a Sociedade de Astrobiologia Brasileira, Sociedade Brasileira de Astrobiologia, e na semana que vem, dia 11, e na outra semana, né, de 11 e 12 de julho, vai ter a primeira reunião da Sociedade Brasileira de Astrobiologia em São Paulo, na Universidade do Cruzeiro. Então a gente vai estar se reunindo ali, conhecendo as linhas de pesquisas, para incentivar cada vez mais esse tipo de investigação científica, né, aqui dentro do Brasil. Porque tem muita gente aqui no Brasil que faz pesquisa relacionada à astrobiologia, mas que não dá esse contexto. Né? Então a gente está querendo unir esforços ali para produzir cada vez mais esse tipo de conhecimento. Então eu falei aqui da reunião da Sociedade Brasileira de Astrobiologia, em julho. Fica aí o convite para quem quiser saber mais, pode entrar ali no site.
Bom, então era isso, pessoal. Eu agradeço novamente, né, o convite do Francisco, do SEAGE, do CDA, a prefeitura aqui de Jaú. Primeira vez que eu estou conhecendo a cidade, apesar de ser de Marília. Eu fui embora de Marília muito cedo para fazer o vestibular, para fazer a faculdade de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Londrina. Fiz um mestrado lá também e doutorado na Federal do Rio de Janeiro. Então eu passei pouco tempo aqui na região. Então eu estou conhecendo a cidade, estou maravilhado aqui com a receptividade de todos vocês, o interesse, e abro aqui para a oportunidade para vocês fazerem perguntas. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade de interagir com um cientista que trabalha na NASA quando eu era mais jovem. Então aproveitem essa oportunidade, é uma chance de vocês perguntarem coisas da NASA. Não existem perguntas bobas, não existem perguntas, não. Aproveitem essa oportunidade, não perca essa chance. Obrigado a todos. Tem microfone, né?